Minutos. Senhora presidente, senhor relator, demais membros aqui do GT. Esse é um debate que nós fizemos durante muitas audiências públicas e muitas reuniões. E nós temos um consenso formado, com toda a liberdade da divergência e saudável, mas deixar claro, em primeiro plano, que, por uma coincidência, a gente está votando hoje, depois de um episódio muito grave ocorrido no Rio de Janeiro, com a morte da Ágata, uma criança de 8 anos. Mas a gente tem dever de honestidade e dizer que as opiniões não foram modificadas em função deste grave episódio, que sensibilizou a todos. As opiniões sobre esse tema foram opiniões, ao longo desses 120 dias, muito compartilhadas. Elas não foram elaboradas a partir do episódio da Ágata. Mas é evidente que é um episódio muito marcante e que nos provoca uma indignação muito grande, uma necessidade de ação muito grande. Mas há uma coincidência dessa votação nesse momento. Isso não é à luz de um fato, porque não seria responsável da nossa parte fazermos isso. O meu destaque é pela supressão do artigo 23. É uma emenda, é um destaque supressivo nesse sentido, porque não tem como nós melhorarmos uma proposta que é a licença para matar. Nada além disso. A famosa licença para matar é isso. E isto não é segurança jurídica para nenhum policial. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando se diz aqui que o agente, em qualquer das hipóteses, responderá pelo acesso doloso ou culposo, a gente não tem a menor condição de, nesse momento, estar excluindo a possibilidade de sentença por medo, forte emoção, que são elementos absolutamente subjetivos, e permite ao juiz que se anule a sentença. Isso é um recado e não é restritiva dos policiais. Esse artigo 23 serve tanto para a polícia, conforme está no texto, quanto para a sociedade civil. Se agir com medo, se agir com forte emoção, isso pode justificar uma legítima defesa ao ponto do juiz anular um julgamento. Qual é a contribuição, ao aprovar isso, que vamos dar à sociedade? A gente está dando um recado para a tropa, que é mate mais, e um recado para a sociedade. Então não podemos fazer isso. E quero deixar claro que a legislação atual, ela já dá segurança jurídica aos policiais. Completamente. O policial já pode agir. Basta ver um exemplo muito claro. O Rio de Janeiro, que tem um excessivo número de pessoas mortas pela polícia e também, consequentemente, um excessivo número de policiais mortos. Quantos policiais do Rio de Janeiro, esse ano foram mais de 1.200 pessoas mortas pela polícia, foram presos porque tem insegurança jurídica, porque a lei atual é falha? Desafio a que quem defenda os excludentes de licitude me diga, no Rio de Janeiro hoje, com a legislação que temos, quantos policiais, estou falando de um lugar que este ano matou mais de 1.200 pessoas, quantas pessoas, pela legislação que temos hoje, estão presas pela morte que cometeram? Lhe respondo, não chega a 2%. Deveríamos aqui estar vendo e nos debruçando sobre como deter a violência policial e não estimulá-la. Deveria ser o contrário o papel desse grupo. Então, o mínimo que a gente pode fazer, em homenagem ao que a sociedade precisa hoje, que é de uma polícia que mate menos e morra menos, é suprimir. Quero, presidenta, dar um número estarrecedor aqui, que mostra o seguinte: no Brasil inteiro, para não falar só do Rio de Janeiro, foram 343 policiais assassinados no Brasil. Em confronto, ou seja, no exercício, foram 86. Sabe quantos policiais se suicidaram no mesmo período? 104. Morre mais policial por suicídio do que por morte em confronto.
É essa a polícia, ou é essa a mudança da lei que a gente tem que oferecer a uma tropa que está cometendo suicídio pelas péssimas condições de trabalho e por estar sendo colocada numa guerra insana que não tem vencedor? Não tem vencedor nessa guerra insana que faz caixão de palanque para muita gente. Então a proposta, em respeito à polícia que queremos, em respeito à população, é pela supressão do artigo 23. Obrigada, deputado.